Tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Jesus Falcão, sou estudante do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e faço parte do projeto Letras em Rede, que é organizado pela professora Socorro Viana. Nesse segundo projeto de estágio, nós estaremos abordando o gênero notícia. Estarei juntamente com as professoras Fernanda do Amaral, Heloísa Martins e Juliana Pinheiro, ministrando essas aulas sobre esse gênero. Serão 5 aulas em que nós discutiremos, também apresentaremos esse gênero que é tão difundido atualmente e também é muito importante. Então, essa é a nossa primeira aula. Eu e a professora Heloísa estaremos ministrando ela. E o que nós veremos? Primeiramente, as condições de produção desse gênero, que são os suportes, também os leitores, os autores, a intencionalidade, o objetivo desse gênero e também os aspectos socio-históricos e discursivos desse gênero. Temos que esse gênero, notícia, é um gênero jornalístico e que tem como principal objetivo informar um fato que aconteceu recentemente. Teremos nesse gênero conteúdos recentes, atuais e que também, por isso mesmo, são passageiros. Além do aspecto informativo desse gênero, nós também teremos nele aspectos narrativos e descritivos, uma vez que estarão presentes nele também o tempo, quando aconteceu, o lugar onde aconteceu e também quais foram os personagens. Quem estava, quem fez o que aconteceu com aquela pessoa. Então, nós teremos esses aspectos narrativos e também descritivos da informação, do fato ocorrido. O suporte desse gênero notícia, ele é muito amplo. Inicialmente, tivemos ele nos jornais impressos, que são o quê? São empresas privadas que visam o seu lucro. Além de informar, de passar informação, eles também formam uma opinião, formam a opinião dos seus leitores. Eles visam, eles são voltados para um dado público. Já é caracterizado para o seu público aquele jornal. O jornal também é um periódico diário perecível. Então, assim como as notícias são diárias, são perecíveis. Ou seja, o que isso quer dizer? Todos os dias tem notícia nova. Todos os dias esses jornais vão atrás de notícias que interessam o seu público leitor. Então, ali já tem uma característica, já tem uma cara. Então, por isso mesmo, esses jornais, essas empresas privadas, elas visam o lucro através das notícias que elas escolhem para comporem o seu jornal. Na televisão e no rádio, esse gênero notícia também está presente. Também temos esse gênero aparecendo, né, na internet, através das redes sociais, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o YouTube. Nesses vários canais, nessas várias redes sociais, nós também temos presente esse gênero notícia. Seus leitores são múltiplos e, muitas vezes, desconhecidos, uma vez que, se nós formos analisar um jornal, nós poderíamos até ter um quantitativo de leitores, quais informações deles, mas por essa amplitude, muito ampla mesmo, dos leitores de notícia, nós não temos como identificá-los, devido a essa multiplicidade, por eles serem desconhecidos.
Na internet já é um pouco diferente, uma vez que, através de comentários, até mesmo de curtidas, compartilhamentos, nós temos um contato maior com os leitores daquela notícia. Então, há essa diferença entre os jornais impressos e os jornais na internet. E quem escreve esse gênero notícia? Na maior parte das vezes, o redator ou signatário é identificado, mas em alguns casos ele é um redator desconhecido. Nós temos que ter em mente que esse escritor busca em várias fontes para obter uma maior clareza, uma maior fluidez na informação que ele estará escrevendo. Toda notícia tem um objetivo. Vamos ler aqui? Notícia é informação narrativa e descritiva de acontecimentos no jornal que serve para dar informações de forma original e, algumas vezes, hipóteses com intenções tendenciosas. O objetivo da notícia pode ser relatar, argumentar, expor ou descrever ações. E, portanto, a linguagem deve ser clara e objetiva, dentro das normas da língua padrão. Então, né, aqui nós temos temos duas imagens que mostram dois jornais diferentes. Primeiro, esse destaque azul, Diário do Amazonas, tem um preço mais elevado do que o 10 minutos, que custa apenas 50 centavos. Há também uma diferença que nós falamos ali, os jornais têm o seu público leitor. Sim, eles têm. Então, eles são voltados para o público, para o seu público. Então, nós vemos aqui uma diferença nas manchetes principais. Por exemplo, a notícia que está em destaque aqui no Diário do Amazonas é: Manaus dá largada na vacinação da Covid. Mostra enfermeira indígena que foi a primeira a ser vacinada no Amazonas. Enquanto que a notícia principal do jornal 10 Minutos é o quê? Adolescente é executado com tiros na cabeça. Então, o objetivo a notícia tem um objetivo. Tem o objetivo de informar, de descrever, argumentar, relatar. Além disso, ela também forma opinião. O que nós vemos aqui é essa diferença entre o objetivo desses jornais. O objetivo de informar sobre algo relacionado à saúde pública do Amazonas, enquanto que o outro é um pouco mais dramático, que é noticiar, relatar a execução de um jovem com tiros na cabeça. Então, nós vemos aqui objetivos diferentes. Algo que nós podemos notar aqui também, ainda analisando esses dois jornais, é que os dois falam da vacinação, mas de forma dando uma importância diferente no foco principal. Qual o artifício de chamar a atenção do leitor, do seu público leitor? Né, que iríamos falar sobre o autor. Então, o autor de uma notícia tem como principal objetivo escrever um texto fluido, sem repetir informações. Sua função é contar de maneira clara e objetiva os pontos importantes sobre o assunto que está escrevendo. O texto que segue o gênero textual notícia é imparcial. O autor não deve defender o lado A ou o lado B do assunto que está escrevendo. Ele tem que ser imparcial. Então, ele não deve falar mostrando o seu posicionamento sobre aquele fato, sobre o que aconteceu. Então, aqui nós temos alguns dados importantes sobre o autor. O autor deve buscar o quê? A fluidez em seu texto, a objetividade. Então, ele também não deve mostrar o seu lado, o seu posicionamento. É claro que muitas vezes nós poderemos notar um lado, a defesa de um lado,
de um jornal sobre algum assunto, um autor sobre algum assunto, mas na notícia, hoje, uma das características principais dela é justamente a sua imparcialidade, não é defender um lado, é apenas descrever, informar, narrar, como a gente havia falado. Vou até voltar aqui rapidinho. Então, o objetivo da notícia é prioritariamente o quê? Relatar, argumentar, expor ou descrever ações. Mas, é claro, muitas vezes fica difícil não dar a sua opinião sobre algum fato. Vai ficar a cargo do jornal ou até mesmo do jornalista que estará escrevendo sobre aquela informação, cumprir ou não essa imparcialidade. Então, agora nós estaremos falando sobre os aspectos discursivos, históricos, desse gênero notícia, com a professora Heloísa Martins. Então, eu fico por aqui e vocês ficam com ela. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, esse é meu sinal. Vamos dar início, à aula 2, e nela vamos abordar assuntos teóricos, culturais, sobre, o tema escolhido, o gênero escolhido. Segundo Bakhtin, 1997, conceitua-se gênero a partir de alguns critérios. Por exemplo, as condições específicas, as finalidades de cada uma das esferas da atividade humana, o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Nesse contexto, os gêneros têm uma forma relativamente estável, que os falantes reconhecem e usam, uma vez que a linguagem só se realiza em gêneros. A quantidade e a diversidade de gêneros orais e escritos são inesgotáveis, não sendo possível enumerá-los. A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente importante que merece publicação numa mídia. Fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais e outros podem ser notícia se afetam indivíduos ou grupos significativos para um determinado veículo de imprensa. Os textos do gênero notícia pertencem à ordem do relatar, segundo os autores Dawes e Snow-Lee, do ano de 2004. E eles têm um modelo próprio de organização. O modelo de notícia mais evidente dos maiores jornais brasileiros foi difundido pelos americanos e é comum desde meados do século XX. Está centrado no leitor, Ele tenta se mostrar mais claro possível para quem lê, segundo Faria e Zanchetta, no ano de 2005. Outra parte importante do texto noticioso é o lead, que nós vamos detalhar melhor na próxima aula. Mas eu vou dar uma pequena introdução para vocês, já que aqui no Brasil ele é conhecido como a cabeça do texto, a abertura da notícia ou da reportagem. Essa palavra ela é proveniente do inglês lead, que significa guiar, conduzir. Fica concentrado nos primeiros parágrafos do texto. Ele apresenta resumidamente o assunto e destaca o fato essencial. Está concentrado nos primeiros parágrafos e responde às perguntas básicas, como, por exemplo,
quem, o que, quando, onde, como, porquê, resumindo, né, e situando o leitor nos principais aspectos da notícia. Na próxima aula, a professora Luísa vai dar mais detalhes sobre essa parte, apresentando exemplos. Atualmente, manter-se informado é quase uma questão de sobrevivência. Uma das coisas para nos manter informados é procurar ter acesso a notícias por meio de jornais, revistas, outros meios de comunicação. Há algumas características do texto jornalístico que podem servir para o professor para trabalho com seus alunos, como, por exemplo, a concretude, a expressão das aparências, e não dar sugestões. Um texto sintético, limitando o repertório verbal e tendo a redação em terceira pessoa. Muitas pessoas podem pensar que notícia e reportagem são a mesma coisa, mas vou apresentar para vocês alguns pontos de diferença dessas duas. Ambas são textos jornalísticos, porém, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, que é uma característica da reportagem, ter uma opinião, fazer um comentário. Além disso, as notícias normalmente não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens elas apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir nesse tipo de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual, inteiramente interativo, enquanto a reportagem se aprofunda mais sobre temas sociais, de interesse da sociedade, apresentando opiniões do autor. Então, essas foram as referências da minha fala de hoje. E até a próxima aula.